Olá pessoal, tudo bem? Bom, antes da suspensão das aulas pelo coronavírus, né, nós estávamos vendo a corrente alternada, né, começando a estudar a corrente alternada. Então agora eu vou fazer uma breve revisão do que a gente estudou, para aí depois a gente começar com a nova matéria, né? Bom, a gente viu a diferença, né, entre corrente contínua e a corrente alternada. A corrente alternada ela é pulsante no tempo, né, o que isso nos dá então uma potência que tem o dobro da frequência da corrente alternada, senoidal no caso, né? Por isso, por a nossa potência ela ser pulsante, né? Ela é hora máxima, hora cai a zero. Nesse caso aqui a potência de um resistor, a gente está falando, né? A potência média ela não é igual à potência de pico. Então, se a gente pensar uma corrente de 10 amperes de pico senoidal, né, ela não vai ter uma potência proporcional a 10 ao quadrado, mas sim proporcional a 10 ao quadrado vezes a resistência dividido por 2. Né? Então, a gente chegou aqui ao valor da potência média dividido por 2. Para a gente não ter que trabalhar com esse 2 aqui, a gente definiu um valor chamado de valor RMS ou valor eficaz. Né? Esse valor eficaz, o que ele quer dizer? O valor eficaz é um valor equivalente à corrente em corrente contínua que produziria o mesmo efeito em corrente alternada. Isso é, o que isso quer dizer? 220, por exemplo, eficaz, produz a mesma potência que 220 em corrente contínua. E quanto que vale esse valor eficaz e esse valor RMS? Então, a gente chegou à conclusão que o valor eficaz é igual ao valor de pico ou valor máximo dividido por raiz de 2. Então, se a gente pensar na nossa tomada aqui em Santa Maria, a gente tem uma tensão de 220 volts, né? 220 RMS, né? O valor de pico vai ser 220 vezes raiz de 2, que vai dar em torno de 311, alguma coisa assim. Veja que a gente quase não fala em valor de pico, né, quando está falando em instalação elétrica, né, não faz sentido, porque para nós o que importa é o efeito. E o que nos dá potência, né, que está sendo consumida, que está sendo fornecida, enfim, é o valor RMS. Então, este valor é muito importante para nós. Na aula passada, ficou um desenho animado que eu gostaria que vocês assistissem, que está aqui o link, estou colocando no Moodle, né, como no fim a gente acabou não tendo mais aulas presenciais, né? Aqui está o link e a gente então começa então agora um novo conteúdo, né? O que nós vamos ver agora, gente? A gente vai começar a estudar como os dispositivos, né, como os resistores, os indutores, os capacitores se comportam em relação à corrente alternada. Vocês já estudaram como eles se comportam em corrente contínua, talvez já ouviram falar alguma coisa em física sobre como se comporta em corrente alternada, mas aqui a gente vai aprofundar isso. Então a gente vai ver basicamente qual é o efeito na tensão, na corrente de um resistor, de um capacitor e de um indutor, e tanto na amplitude quanto na fase. É basicamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, gente, continuando, né, com as nossas aulas, agora com o capítulo 14 do Boyleston. Os dispositivos que a gente vai estudar hoje, que vocês na verdade já viram lá em Física 13, a gente vai relembrar, eles têm a característica de se opor à passagem de corrente. Tanto os resistores, quanto indutores, quanto capacitores. Mas cada um deles se opõe de uma maneira diferente. Então, a gente pode usar como analogia que a tensão
né, a fonte de tensão, ela está impulsionando os elétrons e os resistores, os indutores e os capacitores estão se opondo à passagem de corrente. E o resultado disso seria uma corrente, quer dizer, tu tem uma força que empurra, os resistores, indutores, capacitores, esses dispositivos tentam evitar a passagem de corrente e o resultado disso, né, é um fluxo líquido que depende da magnitude entre eles. O resistor, ele ele causa uma corrente que é inversamente proporcional à sua resistência, né, que é a nossa lei de Ohm. Então, o que é, qual era o que a lei de Ohm dizia, né? Que a corrente é proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência, né? Isso a gente já sabia lá em corrente contínua e vale a mesma coisa em corrente alternada. Então, se a gente pensar em uma tensão senoidal, né? Aqui dada por V igual a V máximo seno de ômega t, a corrente vai ser essa tensão dividido pelo valor da resistência. Então, neste caso, aqui a gente vai dividir a tensão pela resistência e a gente vai ficar como V máximo dividido por R seno de ômega t. Se a gente for ver, então o valor, isso daqui é uma senoide, né, e tal, e esse valor aqui representa o valor máximo da corrente ou o valor de pico. Então a gente vai dizer que V máximo sobre R é um valor máximo, é a corrente máxima chamada de IM, né? Então, o que eu chamo a atenção aqui, que a tensão está em fase com a corrente. Quer dizer, quando a tensão é zero, a corrente também é zero. Quando a tensão é máxima, a corrente também é máxima. Máximo, máximo. Não existe defasagem entre elas. Outro dispositivo que a gente tem, que vocês já devem ter visto lá em Física 3, são indutores, que são dispositivos que armazenam energia na forma de campo magnético. Então, nessa figura aqui, a gente tem vários indutores, alguns na forma toroidal. E que são esses indutores? São fios enrolados geralmente sobre um núcleo ou de aço ou de ferro ou de ferrite, né? De aço silício ou de ferrite. O principal parâmetro, né, que vai caracterizar um indutor é a indutância, que é a relação de quanto fluxo magnético é gerado por unidade de corrente. Levando isso daí ao limite, né, com a corrente tendendo a zero, a gente fica então que a indutância é igual à derivada do fluxo concatenado pela corrente. Vocês já devem lembrar também da lei de Faraday, né? Que a lei de Faraday dizia que a tensão que surgia em um indutor era proporcional à derivada do fluxo concatenado no tempo. E o que é o fluxo concatenado? É o fluxo vezes o fluxo magnético, né, vezes o número de espiras. Então a gente fica que a tensão é proporcional então a menos n, que é o número de espiras do indutor, derivada do fluxo no tempo. Certo? Então, sempre que existir um fluxo magnético variando no indutor, esse fluxo vai induzir uma tensão nos terminais do indutor. Bom, o que eu quero chegar com isso? Se a gente tiver uma espira e por ela a gente fizer passar uma determinada corrente,
esta corrente vai gerar um fluxo magnético. Esse fluxo magnético vai estar concatenando a própria espira. E sobre os terminais da espira vai gerar então uma tensão. E quanto é então a tensão? A tensão é igual a derivada do fluxo concatenado derivada do fluxo concatenado pelo tempo, né, que é a lei de Faraday. Como o fluxo concatenado é igual a corrente vezes a indutância, a gente fica então que a tensão em um indutor é igual a L dI dt. Então a tensão é igual a L dI dt, né? A indutância vezes a derivada da corrente no tempo, certo? Bom, então vamos imaginar que a gente tem uma corrente senoidal dada por I máximo seno de ômega t, certo? Se a gente pegar essa corrente e derivar em relação ao tempo e multiplicar pela indutância, a gente vai ter a tensão sobre o indutor. Logo, então a gente teria que a derivada do seno é cosseno, né? Derivada de ômega t é igual a ômega, né? Derivada em relação ao tempo. Então a gente vai ficar aqui com L, ômega cai para frente, derivada do seno, cosseno. Então, a derivada de I dt é a tensão, né, induzida, vai ser igual a ômega L I máximo cosseno de ômega t, certo? Então veja aqui que a tensão induzida ela é proporcional à frequência, à indutância e à corrente que passa no indutor, certo? Ela depende, o que é mais importante observar aqui que ela depende, né, da frequência. Quer dizer que se eu passar 1 ampere a 60 Hz num indutor, eu vou ter uma tensão. Se eu passar 1 ampere a 50 Hz ou a 100 Hz num indutor, eu vou ter outra tensão proporcional a essa frequência. Na verdade, aqui a velocidade angular ômega, né, ou 2πf. Né? Ok, derivada do seno é cosseno. Cosseno está adiantado em relação ao seno de 90 graus, né? Se a gente quisesse escrever esse cosseno de ômega t aqui como seno, a gente poderia escrever que cosseno de ômega t é igual a seno de ômega t mais 90. Por exemplo, cosseno de 0 graus é igual a seno de 90 graus, né? Então, cosseno de 0t de ômega vezes 0 é igual a seno de ômega vezes 0 mais 90. Então, no mesmo tempo, t igual a 0, a gente tem o mesmo valor, que é 1 no caso, né, do cosseno e do seno. Certo? Então, aqui eu plotei, né, as formas de onda da tensão e da corrente. Veja que a corrente, quando o tempo é igual a 0, o valor dela é 0, corrente. Quando t é igual a 0, o valor dela é 0. E a tensão, quando t é igual a 0, a tensão é máxima. A tensão é máxima, porque seno de 0 mais 90, que é igual a seno de 90, é igual a 1. Então, gente, a gente fica com o seguinte. A gente tem aqui que no instante t igual a 0, temos a tensão máxima e a corrente igual a 0. Certo? Mostrando aqui a defasagem entre os dois picos, por exemplo, ó, de 90 graus. Quem está adiantada? Vejam que o tempo corre nesse sentido aqui. Primeiro veio a tensão. Ó. Primeiro está ocorrendo o pico da tensão aqui. E depois está ocorrendo o pico da corrente, ó, 90 graus depois. Então, no indutor, a tensão sempre está adiantada da corrente. Ou, é a mesma coisa dizer que a corrente está atrasada da tensão. Isso é importante que a gente grave. Então, repetindo, no indutor, a tensão está adiantada da corrente
sempre de 90 graus, ou a corrente da atrasada da tensão de 90 graus. Quanto que vale a tensão máxima? É igual a L ômega vezes a amplitude máxima. Esse valorzinho aqui, L vezes ômega, a gente vai dar um novo nome para ele, que é chamado de reatância. A gente vai usar como a analogia que a tensão está causando uma corrente e o indutor faz um papel de se opor a essa passagem de corrente, certo? Isso não é bem verdade pelo fato de que se eu injetar uma corrente num indutor, também vai surgir uma tensão. Então eu não posso dizer que a tensão é causa, formalmente não posso dizer que a tensão é causa e a corrente é um efeito, porque uma não existe sem a outra. Mas a gente vai usar isso como analogia, em que a tensão está causando uma corrente e o indutor está fazendo um papel de oposição. Né? Para a gente vai tentar encontrar uma variável que nos dê esse parâmetro, né? De oposição à passagem de corrente. Bom, o efeito é igual a causa dividido pela oposição, né? Pela oposição. Então, se eu quisesse saber quanto que é a oposição que o indutor causa a passagem de corrente, a gente vai pegar a causa e vai dividir pelo efeito, certo? Só passei esse cara para lá. Então, a oposição à passagem de corrente é dada pela tensão máxima dividido pela corrente máxima. Se a gente pegar lá do slide anterior o valor da tensão máxima, ômega L vezes I máximo, e o valor da corrente máxima, I máximo, a gente fica então que a oposição à passagem de corrente é dada por ômega L. E esse valor aqui, ômega L, a gente vai definir como reatância indutiva, que é o quanto um indutor se opõe à passagem de corrente. A velocidade angular, ômega L, é igual a 2π vezes F. Então a gente pode dizer que a reatância é igual a 2π FL. Bom, agora vamos ver então o comportamento dos capacitores em corrente alternada. Não sei se vocês lembram, mas os capacitores são formados por placas paralelas com um isolante no meio, né, com um material dielétrico no meio. De um lado se depositam as cargas positivas e do outro lado se depositam cargas negativas. Aqui a gente consegue ver mais em cima alguns capacitores utilizados mais para eletrônica, né, capacitores eletrolíticos, cerâmicos, né. Depois, mais embaixo aqui, esse grupo aqui de capacitores são capacitores utilizados para correção de fator de potência, capacitores utilizados em instalações elétricas, né, então a gente tem uma potência bem maior. E na direita aqui, este branco é um capacitor utilizado em ventiladores de teto, né? Todos esses são capacitores, né? Bom, o indutor armazenava a energia através de um campo magnético. Aqui o capacitor armazena através de um campo elétrico. O capacitor normalmente ele é representado assim, né? Como duas placas paralelas com dois terminais. Aqui a gente tem, por exemplo, cargas negativas, né? E aqui a gente tem cargas positivas, né? Armazenadas. Se a gente pensar, bom, se a gente fornecer um caminho para essas cargas, elas vão se deslocar. No caso, o sentido convencional da corrente, a gente teria uma corrente nesse sentido aqui, né? Isso aqui, gente, por incrível que pareça, é um resistor. Então, se a gente oferecer um caminho para a corrente em um capacitor carregado, a gente vai ter um deslocamento de elétrons daqui para cá, né? Na verdade, os elétrons estariam no sentido inverso, né? Daqui para cá,
e mas a corrente seria nesse sentido aqui. Esta corrente, o que é a definição de corrente que a gente viu? É igual à variação do número de cargas que passam na seção circular de um condutor no tempo. Quer dizer, quantas cargas variam, quantas cargas passam. A gente pegar aqui a seção desse condutor, a seção reta, né, cortar esse condutor no meio e ficar olhando ele, a gente vê quantas cargas vão estar passando por esse condutor em um determinado tempo, né, em 1 segundo, isso nos dá a corrente. Bom, mas quanto que vale a carga? A carga que passa aqui, a carga que passa no fio, é igual à carga que saiu aqui do capacitor, certo? Quanto que vale a carga de um capacitor? A carga do capacitor é igual a capacitância vezes a tensão. Se a gente quiser saber só as cargas que saíram de um lado do capacitor e foram para o outro, a gente pode pegar a capacitância vezes a variação de tensão. A tensão no capacitor vai variar conforme a quantidade de carga, né, que está armazenado nas suas placas paralelas. Então a gente tem aqui que a tensão, a corrente em média em um determinado período de tempo é igual à quantidade de cargas que saíram de um lado no capacitor e foram para o outro, dividido pelo intervalo de tempo que isso aconteceu. Se a gente fizer esse intervalo de tempo bem pequeno, a gente tem uma derivada, né? Então, fazendo o limite de t tendendo a zero, a gente fica que a corrente instantânea, em um tempo bem pequeno, em intervalo de tempo bem pequeno, é igual a capacitância vezes a variação de tensão no tempo, né? Vezes a derivada de tensão no tempo. Bom, novamente, vamos pensar aqui em uma fonte que está impulsionando os meus elétrons através de um capacitor, certo? Quanto que vale a minha tensão? Supondo uma tensão alternada sinoidal, né, eu teria que a tensão aplicada sobre um capacitor seria a tensão máxima seno de ômega t. E a corrente que vai surgir no capacitor é igual a capacitância vezes a derivada da tensão sobre o capacitor pelo tempo. Então, se a gente derivar aqui a tensão, né, esse ômega t, o ômega aqui do seno de ômega t vem para frente, né, a gente fica com isso daqui, né? A corrente no capacitor é igual a ômega vezes C vezes V máximo cosseno de ômega t. Certo? Então, vejam que a tensão aplicada é uma senoidal e a corrente que surge é uma função cossenoidal. O cosseno, né, está adiantado do seno de 90 graus. Se a gente quisesse escrever essa corrente aqui como uma função senoide, né, a gente poderia escrever isso daqui como seno, o cosseno de ômega t como seno de ômega t mais 90 graus. Né? Por exemplo, seno de 0 graus, né, quando o ômega t é zero, portanto t é igual a zero, cosseno de 0 graus vai dar 1. Né? Se a gente fizer aqui, né, no caso, função seno, né, seno de ômega t igual a zero, mais 90 graus, também dá 1. Então, essas funções aqui são equivalentes. A gente consegue observar que a corrente está adiantada da tensão de 90 graus. Certo? No capacitor, a corrente está adiantada
da tensão de 90 graus. A gente pode pensar isso daqui, a gente pode pensar, fazer uma analogia. Eu sempre gosto de falar que o capacitor é como se fosse um baldinho de elétrons. Vamos pensar aqui num balde, onde aqui em cima a gente tem um cano largando água. A tensão é o nível da água. E a corrente é o fluxo de água. Olha só, a tensão do capacitor ela é proporcional à quantidade de carga acumulada. Se a gente fosse fazer uma analogia com água, a pressão aqui no fundo desse balde aqui seria proporcional à quantidade de água que a gente tem aqui em cima. Então, para a gente ter uma pressão grande, que seria uma tensão grande, a gente primeiro precisa acumular água dentro do balde. Então o balde está vazio, somente está aqui embaixo o nível. A pressão é zero. Eu abro a minha torneira, eu vou abrindo a minha torneira aqui, vamos supor que aqui eu tenho uma torneira, e eu vou abrindo essa torneira, vai começar a cair água aqui dentro. A pressão está começando a subir, e eu vou abrindo. Abri o máximo a minha torneira. Eu abri a minha torneira ao máximo, a tensão continua subindo até que eu fecho a minha torneira, né? Que aí para de subir a tensão. Isso quer dizer, primeiro eu tenho que ter fluxo de água. Primeiro eu tenho que ter corrente. Conforme eu vou acumulando água aqui, ou seja, conforme eu vou acumulando cargas aqui, a minha tensão vai subir. Então, primeiro eu tenho que ter a água caindo no balde, para depois eu ter a tensão, né? ou para ter a pressão de água. Certo? Espero que essa analogia ajude vocês a lembrarem desse efeito. Né? Porque que no capacitor, primeiro eu tenho que ter corrente, para depois eu ter tensão. Certo? Então, corrente sempre adiantada à tensão. O máximo da corrente sempre vai vir antes do máximo da tensão, ou qualquer outro ponto. A passagem por zero da corrente vem antes da passagem por zero da tensão. E aqui então está aquelas formas de onda representadas aqui por essas equações, né? A corrente, a tensão é igual a V máximo seno de ômega t, ou seja, quando ômega t é zero, a tensão é zero. Quando ômega t é zero, a tensão é zero. E a corrente, quando ômega t é zero, ela já é 90 graus. Então, ela está aqui passando já pelo seu máximo no tempo igual a zero. Certo? Isso considerando que a gente está ligando, né, esse capacitor aqui, essa fonte a gente está ligando exatamente na passagem por zero. Né? Por isso que aqui está com 0 graus. Bom, a gente tem então que a tensão no capacitor é V máximo seno de ômega t. Quando ela não passar, quando em t igual a zero, ela não é 0 graus, por exemplo, se a gente definisse um novo eixo um pouco mais para frente, por exemplo, um novo eixo aqui assim, né? Se o eixo do zero tivesse aqui assim, nesse tempo aqui a tensão não é 0 graus. Então eu tenho que ter um ângulo, né, que me representa essa tensão aqui. Se a gente fosse representar isso daqui como um vetor girante, né, esse vetor aqui estaria, que a gente já chama, em um determinado ângulo θ. Né? Vamos pensar aqui
aquela animação que a gente estava vendo antes, lá no início dos slides, né? Bom, então, nesse caso, além do seno de ômega t, eu tenho que ter um ângulo θ aqui nessa função. E, obviamente, a corrente, se a tensão está a θ graus, a corrente vai estar em θ graus mais 90 graus, certo? De novo, a tensão está causando a corrente. O capacitor, ele faz uma oposição à passagem de corrente, que é o efeito. Então, quanto vale essa oposição à passagem de corrente? É a causa dividido pelo efeito. Quanto que é... o que nós estamos designando como causa? A tensão. E o que a gente está designando aqui como efeito? A corrente. Então, a gente tem que a oposição é V máximo, que é igual... que é V máximo dividido pelo I máximo, onde I máximo é igual a ômega C vezes a tensão máxima, certo? Então, substituindo aqui, a gente tem que a oposição é igual a 1 sobre ômega C. Esse valor aqui, 1 sobre ômega C, a gente vai chamar de reatância capacitiva, que é o quanto é a oposição que o capacitor faz à passagem de corrente. Vejam, então, a reatância capacitiva, V máximo sobre I máximo, que é igual a 1 sobre ômega C, onde ômega pode ser escrito como 2π F vezes C. Ou seja, gente, aqui ocorre o inverso do que ocorria no indutor. Pois, quando a gente aumenta a frequência, a gente tem que a reatância capacitiva decai. Se a gente aumentar a frequência, esse cara decai, certo? Então, duas coisas se opõem. O capacitor é diferente do capacitor do indutor. Quais são as principais diferenças? A reatância no indutor, ela é proporcional à frequência. No capacitor, ela é inversamente proporcional à frequência. No indutor, a corrente está atrasada da tensão. No capacitor, a corrente está adiantada da tensão. A gente pode utilizar, para lembrar isso, com duas palavrinhas, luz e civil, né? No indutor, a tensão está adiantada da corrente. A U vem antes do I. No capacitor, C, né, a corrente vem antes da tensão. E a defasagem delas são sempre de 90 graus. Certo, gente? Então, aqui tem alguns exercícios. Considerando a tensão no resistor, como indicam os itens A e B, calcule as expressões da corrente e da tensão num resistor. Calcule a expressão da corrente sendo um resistor de 10 ohms. Então, para a gente calcular a corrente no resistor, bastaria a gente pegar a tensão e dividir por 10. Nesse caso aqui, a gente teria que a corrente seria 100 dividido por 10, então 10 seno de ômega t, onde ômega é 377 vezes t. Nesse outro caso aqui, tensão 25, a corrente seria igual a 2,5 vezes seno 377 vezes t. Certo? Aqui, a gente vai ter, a gente quer saber quanto que é a tensão em um indutor de 1 mH, né? De 100 mH, desculpa, de 0,1 Henry. Quanto que vale essa tensão? Então, deixa eu pegar aqui um ponteiro. Então, a gente tem aqui que a tensão no indutor é igual a L vezes
a derivada da corrente no tempo que é igual a, então, a derivada desse cara aqui vai ficar 10 vezes 377 vezes derivada do seno é cosseno, né? Cosseno de 377t, certo? Então, vezes a indutância, no caso, que é 0,1, né? Então a gente fica aqui que a tensão é igual à indutância vezes a derivada dessa corrente, onde a indutância é 0,1, a corrente é 10, então 0,1 vezes 10, isso daqui dá igual a 1, vezes 377, então a gente iria ficar aqui com a tensão indutor é igual a 377 cosseno de 377t, certo? Tá bem difícil aqui de eu escrever com o mouse, gente, então me perdoem aí que é um esboço, né? Ok. Nesse outro caso aqui, gente, a gente vai ter a mesma coisa com a diferença, né, de que aqui a gente vai ter um ângulo, né, além um ângulo de 70 graus somado ao ômega t aqui, né? Então a resposta disso daqui, né, vai ser a indutância 0,1 vezes a derivada da corrente, então vai 7 vezes 377 vezes cosseno de 377 menos os 70 graus, certo? Peço que vocês façam aí no caderno. Agora a gente tem outro caso aqui, pedindo quanto que é a tensão num capacitor de 1 microfarad. Não, está dizendo que a tensão do capacitor de 1 microfarad é 30 seno de 400t. E calcula quanto que é a corrente desse cara aí, né? Então, vamos pegar aqui um ponto, uma caneta. A corrente é igual a C vezes dV dt. Isso aqui, se antes a gente tinha que a tensão é igual a 1 sobre... na verdade não tinha mostrado ainda, mas 1 sobre C, né? A integral de C, corrente capacitor, dt, né? Não tinha mostrado, mas o inverso, né, dessa expressão é esta, né? Então, a gente tem aqui que a corrente nesse cara aqui vai ser igual a 1 microfarad a menos 6, aqui, 1 vezes 10 a menos 6, vezes a derivada da tensão. Então, 30 seno de 400t, então vai ficar 30 vezes cosseno de 400
P vezes os 400, né? Certo? Então, derivada do seno, cosseno, 400t, tá? Vezes 400. Ok? Isso daqui daria 30 vezes 400, 3 vezes 4, 12, né? Daria 12.000, né? 12.000 vezes 10 na menos 6. Então, 12.000 vezes 10 na menos 6 é igual a 12 vezes 10 na menos 3. Então, deve ser isso aqui, né? 12 vezes 10 na menos 3 vezes cosseno de 400 t. Deve ser isto. Ok. E por fim aqui a gente tem algumas tensões e algumas correntes, e a gente quer descobrir que essa tensão e essa corrente é sobre um dispositivo, e a gente quer descobrir se esse dispositivo é um resistor, um indutor ou um capacitor. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem que a corrente ela é bem menor da tensão, ou seja, 10 vezes menor. Então, a gente sabe que tem uma oposição de 10. E a gente consegue ver que a tensão está em fase com a corrente. Então, se está em fase, deve ser um resistor, né? E como a corrente é 10 vezes menor, né? Esse resistor é de 10 ohms, né? Neste caso aqui, a gente tem uma tensão de 10 e uma corrente de 1. Então, a gente tem alguma coisa que faz uma oposição também de 10 vezes. Também de 10 vezes. Mas, a gente pode ver aqui que a gente está com a corrente adiantada em relação à tensão de 90 graus. Se a corrente está adiantada, quer dizer que é um capacitor. E esse capacitor, então, tem uma reatância capacitiva, um XC igual a 10 também, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma relação entre as amplitudes de 2 vezes, certo? Então, a gente consegue ver que o que está fazendo uma oposição aqui, o elemento está fazendo uma oposição de 2, valor de 2, né? Quanto que é a defasagem entre a tensão e a corrente? Então, veja que a tensão aqui, quando T é igual a 0, a tensão aqui está em um ângulo de 10 graus. E a corrente está num ângulo de menos 80 graus. Ou seja, está 90 graus atrasada em relação à tensão. Se está atrasada em relação à tensão, isso daqui se trata de um indutor, né? E tenha um XL, então, igual a 2 ohms, né? E aqui é um resistor de 10 ohms. Certo? Bom, muitas vezes, né, a gente não precisa saber a equação instantânea da tensão ou da corrente, mas a gente tem que saber ter a noção de como que elas estão relacionadas, qual é a defasagem entre elas e qual a relação de amplitude entre elas. Para isso, a gente vai utilizar um conceito chamado de fasores. O que é um fasor? A gente já viu que qualquer forma de tensão senoidal pode ser representada através de um vetor girante.
O fasor ele vai representar aquele vetor girante no instante t igual a zero. Bom, mas qual que é a vantagem de utilizar fasores? Por que a gente utiliza fasores? Vamos pensar que a gente tem dois elementos em série, né? E a tensão em dois elementos em série é igual a soma das tensões. A tensão entre os dois elementos é igual a soma da queda de tensão nos dois, né? Tensão de uma ponta a outra. Então eu tenho que numa a tensão é 2 seno de ômega t mais 90 graus. E a outra é, no outro elemento a tensão é igual a 1 seno de ômega t. E eu tenho que fazer essa soma. Eu vou perder um tempo gigante aqui abrindo esse seno aqui em seno vezes cosseno, menos seno vezes cosseno. Desculpa, mais seno vezes cosseno, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A, né? Para conseguir fazer a soma com esse outro cara aqui. Por exemplo, vejam aqui, né? Aqui eu tenho a soma deles ponto a ponto, né? Mostrando no tempo, né? Então veja aqui eu tenho V2, que é igual ao valor máximo de 1 seno de ômega t. Então, quando ômega t é 0, V2 é 0, amplitude igual a 1. E no outro é 2 seno de ômega t mais 90. Então tem amplitude do dobro. E quando t é igual a 0, a gente tem que a amplitude é máxima. Se a gente fizer a soma desses caras aqui, desses dois caras em preto, a gente vai ter esse cara em azul aqui. Ó. Vamos agora entender como que os fasores, então, podem nos ajudar numa situação igual a essa, onde a gente precisa somar duas senoides. A gente acabou de ver que qualquer forma de onda senoidal pode ser escrita na forma, né, de um vetor girante, né? A projeção do vetor girante no eixo y, né? Nesse caso, este vetor projetado aqui descreve, né, essa forma de onda senoidal. O que é um fasor? Então, um fasor é um vetor radial girante que tem módulo e comprimento constante e uma extremidade fixa. O fasor, gente, ele é representado pelo número complexo, né, correspondente à posição do fasor quando o tempo é igual a zero. Por exemplo, no caso desta senoide aqui, né, senoide V2, no tempo igual a zero, né, para a projeção ser zero, neste ponto aqui, esse vetor aqui de amplitude igual à amplitude da senoide tem que estar com 0 graus em relação às abscissas, né? Então, neste caso, o número complexo que representa este fasor aqui, né, no instante t igual a zero, é 1 com ângulo zero. Neste outro caso, a tensão V1, ela tem uma amplitude de 2 e no tempo igual a zero, ela está no seu máximo, né? Então, ela está com um ângulo de 90 graus. Então, o número complexo que representa esta senoide aqui no domínio dos fasores é 2 com ângulo de 90 graus. Se a gente somar, bom, esses vetores eles têm uma defasagem de 90 graus. Se a gente aplicar o teorema de Pitágoras aqui, a gente consegue descobrir quanto que é essa resultante, né? Ou graficamente, pegando esse cara aqui e colocando lá em cima, né, a gente tem esse vetor resultante em azul. Se a gente fizer a projeção desse vetor no eixo y, ele vai dar exatamente o vetor resultante, a soma, né, de V1 com V2, certo? Neste caso, então, a gente resultou aqui em um módulo de 2.236 volts, né? E o ângulo aqui formado com o eixo x é igual a 63 graus. Então, o fasor resultante é 2.236 com ângulo de 63,43 graus.
Se a gente quiser escrever isto de novo no domínio do tempo, né, a gente simplesmente vai substituir aqui o módulo do fazor junto com pelo módulo da senoide aqui, seno de ômega t mais o ângulo resultante do fazor. Bom, para provar que esta resultante realmente esse fazor aqui realmente representa esta senoide aqui, né? Eu fiz uma animação onde aqui eu estou mostrando, né, a soma desses fazores. Em vermelho aqui eu tenho o vetor correspondente à senoide V2, né, com amplitude de 1 volt, e em azul eu tenho o vetor, o fazor correspondente a V1, que tem amplitude de 2 volts. A soma de V2 com V1 me resulta nesse vetor verde aqui, que está escrito aqui, né, que é exatamente igual ao vetor verde aqui em cima, que foi obtido através das somas entre as formas ponto a ponto entre as formas de onda vermelha e azul. Aqui então a gente tem um novo exemplo, né? Duas correntes que estão sendo somadas de um lado ponto a ponto e do outro lado utilizando fazores, né? Fazendo uso de fazores. Como eu posso fazer a soma dessas duas formas de onda em preto aqui? Quanto que vale essa corrente 1? Se a gente for ver aqui, ela tem uma amplitude de 5 amperes, né? E o ângulo dela, quando t igual a 0, é alguma coisa positiva, né? Se a gente for ver por que é positivo, né? Porque está acima do eixo x, né? Mas qual é o valor do ângulo quando t é igual a 0? Se a gente for ver, a passagem por 0 aqui, a anterior, está passando a menos 30 graus, certo? Quer dizer, quando ômega t foi menos 30 graus, o seno deu 0. Quando ômega t foi menos 30 graus, o seno deu 0. Então, obviamente que, somado a esse ômega t, eu tenho mais 30 graus. Olha só, se quando ômega t foi menos 30 graus, se para um ômega t negativo aqui, né, de menos 30 graus, eu tenho que a tensão é 0 nesse ponto, certo? Obviamente que essa equação da tensão é ômega t mais 30 graus, certo? Então, a equação que nos dá essa tensão aqui é igual a 5 vezes seno de ômega t mais 30 graus. Por outro lado, este cara aqui em preto, ele tem uma amplitude máxima de 6 amperes, certo? Amplitude máxima de 6 amperes. Então, a corrente é I2 igual a 6 vezes seno de ômega t mais um ângulo. Quanto que é esse ângulo? Então, eu vou ver aqui. Em que ângulo que ele passou por 0? Ele passou por 0 em menos 60 graus. Eu vou escrever aqui, que vai facilitar um pouco mais. Vamos lá. A passagem por 0 aqui em menos 60 graus. Quanto que é a equação dessa minha corrente? I é igual a amplitude máxima, que é o 6, vezes seno de ômega t mais um θ. Mais um θ.
ômega t era menos 60 graus, quando esse cara aqui era menos 60, tudo isso daqui deu zero. Então, para que isso daqui dê zero, o seno de ômega t mais θ tem que ser zero. E para isso daqui ser zero, aqui eu tenho que ter somado mais 60 graus. Certo? Então, se eu for representar isso aqui por fasores, eu vou representar esse cara aqui com uma amplitude de 5 e um ângulo aqui de 30 graus, né, que a gente tinha chegado à conclusão, né, aqui, de 30 graus. E esse outro cara, essa outra corrente, tem uma amplitude de 6, então ele tem aqui um comprimento de 6 e um ângulo de 60 graus, né, um ângulo de 60 graus. Como que eu vou determinar quanto que é a soma deles? Qual é o valor resultante disso daqui? Então, eu vou fazer que a resultante, o I total, é igual a 5 com ângulo de 30 graus, que é o primeiro, 5 com ângulo de 30 graus, mais 6 com ângulo de 60 graus. Como que eu faço, gente, a soma desses dois valores aqui? Vocês vão ter que pegar esse cara aqui e escrever na forma retangular, esse cara aqui e escrever na forma retangular, somar real com real, imaginário com imaginário, e aí ter resultante. Igual a gente fez naquela primeira aula de revisão de números complexos. Como que vocês, faz um tempo, né, que a gente viu, faz uma semana aí, antes do corona, né, coronavírus chegar, a gente já passou uns dias sem aula, eu vou pegar aqui a minha calculadora e vou fazer com vocês este exemplo. E aí, vocês tendo dúvidas de como usar a calculadora e tal, vocês podem me contatar para a gente tirar essas dúvidas, né? Podemos fazer aí uma videoconferência. Então, eu vou escrever esses dois valores. 5 com ângulo de menos 30 deve dar, com ângulo 30 deve dar 1/2 e alguma coisa aí. 1/2 mais alguma coisa imaginária. Mas vou escrever aqui. Deixa eu pegar 5, 6 com ângulo de 30 graus. 5 com ângulo de 30. E passar para retangular. Ok. Tá, então, isso daqui, gente, eu vou escrever só aqui, só duas casas, é 4,33 mais seno de 30, né, que é 1/2, vezes 5, que é 2,5, né? Então, cosseno de 30, cosseno de 30 vezes 5, dá 4,33, mais j, seno de 30 vezes 5, que dá 2,5. Mais, aqui, 60, né? Agora sim, deve dar 1/2, que deve ser 3. Vamos ver aqui. 60, ângulo de 60 graus. Então, esse 3. Seis vezes seno de 60, 3 mais j, aí a parte imaginária,
6 vezes seno de 60, que vai dar 5,1. Vai arredondar aqui. Se a gente somar parte real com parte real, imaginário com imaginário, a gente vai ter aqui que o I total vai ser igual a 7,33 mais J 2,5 com 5,9 dá 7,69. Arredondando aqui. Ok. Se eu quiser passar isso aqui na forma polar, para mim saber o módulo e o ângulo, né, eu faço esse ao quadrado mais esse ao quadrado, raiz quadrada de tudo, arco tangente de cateto oposto sobre adjacente, não, arco tangente aqui, né, cateto oposto é os imaginários, cateto adjacente os reais, né, desse cara aqui, na verdade. Então aqui a gente tem daqui até aqui, né, daqui até aqui, a gente tem 7,33. E aqui a gente tem 7,69, certo? Eu vou fazer automaticamente aqui na calculadora, que já tem uma função. Então vocês também podem utilizar a calculadora, sabendo já como se faz, né? Então, isso daqui vai ser igual, fechou aqui com o que deveria fechar, né? 10,63 com um ângulo de 46,4 graus. Então, gente, em t igual a zero, a gente tem um valor, né, de amplitude desse fasor aqui, né, vale 10,63. E em t igual a zero, o ângulo dele é 46,4. Aqui, este ângulo aqui, 46,4. Se a gente quiser fazer agora o processo inverso, sair desse fasor e ir para a equação instantânea, a gente teria isso daqui, ó, 10,63 vezes seno de ômega t mais 46,40. Então, gente, o que são fasores? São vetores que representam as variáveis sinoidais, né, na condição de tempo t igual a zero, certo? E eles são escritos matematicamente como um número complexo, né? Bom, nós representamos aqui essas setas aqui com o mesmo valor, com a mesma amplitude da senoide. Vejam que se eu endireitar essa seta aqui para cima,
ela vai ter o mesmo valor do pico. Quando ela está 90 graus aqui, ó, isso aqui girasse, conforme o tempo passa, isso aqui girando para sentido anti-horário, no sentido anti-horário, isso aqui vai ficar com a mesma altura desse cara aqui. Ou nesse outro caso aqui que a gente estava vendo, né? Esse cara aqui quando está 90 graus, obviamente que ele tem a mesma amplitude, né? Mesma altura. Normalmente, a gente tem interesse em utilizar os valores RMS como fasores. Por quê? Porque se a gente quiser calcular, por exemplo, uma potência, eu tenho uma tensão X lá com um ângulo tal, e eu quiser calcular uma potência, eu já vou ter essa potência em valor médio quando eu utilizar as equações, né? Então, gente, quando a gente passa da forma de onda instantânea para o domínio dos fasores, né, a gente divide a amplitude por raiz de 2 e aí a gente tem os valores em RMS. Alguns autores não usam assim, né? Mas a maior parte ou deixa para definir isso daqui mais para frente. A gente vai usar desde agora fasores sempre RMS. Instantâneo, P máximo seno de ômega t mais θ normal. Fasores, passar para fasores, divide por raiz de 2 e a gente sabe então que aquele valor é o valor RMS. Aqui está representado assim, né, para a gente mostrar a origem dos fasores, como eles se relacionam com os valores instantâneos. Mas a gente vai usar como definição sempre o valor RMS. Aqui, gente, fica um exercício aí para vocês fazerem. Pausem o vídeo aí, também vai estar os slides depois, para vocês verem quanto que fica cada um desses caras aqui. Tentem fazer, depois vocês confiram aqui como que está no slide. A gente tem aqui uma variável, se é uma tensão, que é dada por raiz de 2 vezes 50 seno de ômega t. Quanto que vale isso aqui nos fasores? Amplitude, o valor RMS, vai ser 50 raiz de 2 dividido por raiz de 2, né, que vai dar 50, né? E o ângulo, 0, né? 0 graus. 69,6 seno em ômega t mais 72. Amplitude, 69 dividido por raiz de 2. Ângulo, 72 graus. Então, 69 dividido por raiz de 2 dá 49,21. Aqui, 45 cosseno de ômega t mais 0 graus. Amplitude, 45 dividido por raiz de 2. Ângulo, e aí? Agora, a gente não tem uma função senoidal, a gente tem uma função cossenoidal. Nós vamos utilizar como definição fasores sempre a projeção, aqui ó, a projeção dessas vetores aqui no eixo y, ou seja, o seno do ângulo aqui. Alguns outros autores usam a projeção desse cara aqui no eixo x, ou seja, vira cosseno. Isso só realmente importa quando a gente passa do domínio do tempo dos fasores ou fasores para o tempo. Se a gente estiver trabalhando só com fasores, que é o que normalmente a gente vai fazer, essa definição pouco importa. Mas, para fazer essa conversão aqui, a gente tem que saber qual foi a definição que foi utilizada. A gente vai utilizar aqui na disciplina, como padrão, sempre fasores vai ter o mesmo ângulo do seno. Então, 45 cosseno de ômega t é igual, quando t é igual a 0, esse cara aqui dá 1. Então, para ser isso aqui dá 1, teria que ser seno de ômega t mais 90, certo? Então, o ângulo aqui vai ser 90 graus. Amplitude, 45 dividido por raiz de 2, que é igual a 31,82. Tentem fazer essas operações aí, né? Espero que já tenham feito, né, quando estão escutando isso, e confiram aqui com a gente. Aqui a gente está querendo calcular a tensão nesse circuito aqui. Então a gente quer saber quanto que vale a tensão aqui, que é a tensão aplicada nesse circuito, sabendo a tensão VA e a tensão VB. Como que a gente vai fazer, gente? Vou deixar vocês fazerem aí.
Vocês vão pegar, transformem isso para o domínio dos fasores, calculem, façam a soma das tensões e depois podem fazer o processo inverso para ter a equação instantânea no tempo. Certo? Sempre lembrando que no domínio dos fasores a tensão é RMS, ou seja, dividido por raiz de 2. Aqui a resposta, depois vocês confiram aí. Né? Os slides também vão estar no Moodle. Aqui, gente, uma corrente. Eu tenho uma corrente aqui, tenho uma corrente que está chegando aqui, ela está se dividindo em duas partes. Eu quero saber quanto que é essa corrente aqui, certo? Obviamente, eu vou ter que subtrair da corrente total para saber quanto que está passando aqui. Utilizam fasores, né, números complexos para isso. Bom, gente, agora vamos definir o que é impedância. A impedância, assim como a resistência e as reatâncias, elas nos dão a ideia da oposição à passagem de corrente que um circuito exerce. Mas qual que é a diferença entre a impedância, a resistência e a reatância? A gente estava vendo que existe uma defasagem entre tensão e corrente no indutor e no resistor. A reatância, ela nos dá a relação entre as amplitudes, mas ela não nos diz essa defasagem entre a tensão e a corrente. A impedância vai ser um número complexo em que ela vai trazer essa diferença, né, entre o ângulo da tensão e a corrente, certo? Então, a impedância é representada como a oposição à passagem de corrente, né? Então, a oposição, né, Z, oposição Z é igual a causa V dividido pelo efeito I, certo? Ou a mesma estrutura, né, que a lei de Ohm. E a unidade da impedância, assim como da resistência e da reatância, é ohms, certo? Só que a impedância vai ser um número complexo, diferentemente da resistência e da reatância. Se eu passar isso aqui para cá, né, a corrente multiplicá-la, inverter a corrente pela impedância aqui, né, a gente tem que a corrente é igual a tensão dividida pela impedância, ou que a tensão é igual a corrente vezes a impedância. Então, quanto que é a impedância de um resistor? Se a gente pensar então num circuito, onde que eu tenho uma resistência R, e eu tenho aqui entrando uma corrente I máximo seno de ômega t, e aqui uma tensão V máximo seno de ômega t, eu sendo um resistor, eu sei que a corrente está em fase com a tensão. Então, nesse caso aqui, a tensão tem ângulo zero, né? E a corrente também tem ângulo zero. Se eu fizer a divisão da tensão pela corrente, eu tenho a minha impedância. Então, vai ficar V com ângulo zero dividido por I com ângulo zero. V dividido por I, a gente sabe, né, que a divisão de um número complexo, a gente vai dividir módulo do numerador pelo módulo do denominador. Então, V dividido por I vai nos dar a resistência, e os ângulos a gente vai subtrair. Então, 0 menos 0 graus aqui vai nos dar 0 graus. Então, a impedância de um resistor é igual à resistência com ângulo zero. Ou, na forma retangular, né, a gente vai dizer que é igual a R mais J0 ohms, certo? Bom, então aqui tem dois problemas para a gente resolver. No primeiro, a gente tem uma tensão de 100 seno de ômega t sobre um resistor de 5 ohms. E pede quanto que é a corrente, né? E no segundo, tem uma corrente de 4 seno de ômega t mais 30,
e pede quanto que é a tensão no resistor. Então, vamos fazer junto aqui no Word. Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem aqui uma tensão de 100 seno de ômega t. A amplitude dessa tensão é 100 volts. Logo, o valor RMS dessa tensão é 100 dividido por raiz de 2, com um ângulo de 0 graus. A nossa resistência é igual a 5 mais J0 ohms, né? Logo, a nossa corrente vai ser igual a 100 dividido por raiz de 2 dividido por 5. 100 dividido por raiz de 2, isso aqui é 70,7. Então, 70,7 com ângulo 0 graus dividido por 5. Com ângulo de 0 graus. 70,7 dividido por 5 é igual a 14,04 amperes. Zero menos 0 graus é igual a 0. Então a gente fica aqui que a gente tem uma corrente de 14,04 amperes. No caso 2, a gente tem uma corrente de 4 seno de ômega t mais 30 e uma impedância, uma resistência de 2 ohms. E ele quer saber quanto que é, então, a nossa tensão. Então, vou copiar aqui parte do problema. A nossa corrente no resistor, no segundo, é 4 dividido por raiz de 2. Isso daqui deve dar 2,82. Nesse caso aqui, a gente tem que a tensão está com um ângulo de 30 graus, né? Desculpa, a corrente tem um ângulo de 30 graus. Então, a corrente é 2,82 com ângulo de 30 graus. A nossa impedância é 2 ohms, certo? 2 ohms. Logo, a gente vai ter, então, que a nossa tensão é igual a 2,82 vezes 2 com ângulo de 0 graus, certo? Isso daqui, então, vai nos dar
uma tensão de 5,65 com ângulo de 0 graus, volts, certo? Então, a gente pode representar a resposta do primeiro, né, que a gente chegou a que a tensão no primeiro caso a gente chegou à conclusão, né, que a corrente, né, tinha uma amplitude de 14,04 e um ângulo de 0 graus. Então a gente pode representar isso num plano complexo, né? Aqui 14,04, né? E a tensão, né, com um módulo de 70,07. Se eu quiser representar isso daqui de volta no domínio do tempo, né, eu tenho que pegar esta amplitude, que agora é em valor RMS, multiplicar para a raiz de 2 para ter o valor de pico, que nos daria o valor de 20 amperes, então, né? No segundo caso, a gente chegou à conclusão, aqui 2,82 vezes 30 graus é igual a 30 graus, atenção, né? Soma-se os ângulos aqui, né? No segundo caso, então, a gente chega à conclusão que a tensão é de 5,65 com ângulo de 30 graus, que está também em fase com a corrente, né? Então, representando aqui, né, a gente tem uma tensão de 5,85, 5,65 e a corrente, né, de 2,82, ambas com ângulo de 30 graus. Novamente, para mim ter o valor de pico aqui, né, desses dois caras, a gente teria que multiplicar por raiz de 2, certo? Para ter. Ok. E qual é o efeito que o indutor faz à passagem de corrente? Vamos supor que a gente tenha um indutor percorrido com uma tensão V máximo seno de ωt, né? E uma reatância, né, XL igual a ômega L. A gente sabe que a tensão no indutor ele é sempre adiantada de 90 graus da tensão no resistor. Então, nesse caso, a gente teria aqui uma tensão supondo que a gente tem uma tensão de ωt mais 90 graus, a gente teria uma corrente em 0 graus. Ou, nesse caso aqui, que eu estou considerando uma tensão em 0 graus, eu teria a minha tensão V igual a V com ângulo de 0 graus e uma corrente atrasada em relação a ela, em menos 90 graus. Bom, se eu, independente do problema que for proposto, a tensão e a corrente sempre vão ter uma defasagem de 90 graus e sempre a corrente vai estar atrasada em relação à tensão. Então, quanto que é a impedância do indutor? Então, a impedância ZL é igual à tensão do indutor dividido pela sua corrente. Nesse caso, a gente teria então aqui uma corrente com ângulo de 90 graus dividido pelo
uma tensão com ângulo de 90 graus dividido por uma corrente com ângulo zero. Então, V sobre I nos dá a reatância. Em um indutor, nos dá a sua reatância, né? 90 menos zero dá 90 graus, né? Então, a gente tem que a impedância de um resistor é um número complexo com ângulo de 90 graus. Aqui, se não, neste caso aqui, a gente tem mais 90 graus, né? Mais 90 graus. Se a gente não tivesse esse mais 90 graus, é do mesmo modo, né? A impedância vai ser igual a V com ângulo zero dividido por I com ângulo de menos 90. V dividido por I é a reatância, certo? E 0 menos 90 dá mais 90, certo? Então, é a mesma coisa, né? Bom, certo? Então, agora, novamente, né? Agora a gente consegue perceber, né, a diferença entre a indutância e entre a impedância e a reatância, porque a impedância é um valor complexo, né, cujo módulo é igual à reatância, mas ela tem um ângulo, né, que é um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, a gente está supondo, né, no circuito que tem sobre o indutor uma tensão de 24 seno de ômega t e uma reatância indutiva de 3 ohms. Quanto que é a corrente desse circuito? E nesse outro, a gente tem uma corrente de 5 seno de ômega t mais 30 e uma reatância de 4. Quanto que é a tensão neste problema? Então, vamos considerar aqui, né, a nossa tensão V do indutor é igual a 24 dividido por raiz de 2 para a gente ter em RMS, certo? Com ângulo de 0 graus. Neste outro, a reatância, a impedância do indutor é igual a 3 com ângulo de 90 graus, certo? Quanto que é a nossa corrente, então? A nossa corrente do indutor é igual a 24 dividido por 3 raiz de 2 com ângulo de 0 menos 90, né? 0 menos 90. Que vai dar igual a menos 90, né? Certo? Vai dar igual a menos 90. Neste outro caso aqui, gente, de forma semelhante, né, a gente ia ter uma
a gente iria ter uma corrente com 5 dividido por raiz de 2 com ângulo de 30 graus e a reatância continua sendo 4 com ângulo de 90, né? Então vocês tentam depois fazer e determinar quanto que é a tensão nesse segundo caso do indutor. Então, para o primeiro caso, né, a tensão então deu 24 Então, nós temos aqui uma corrente de 24 dividido por 3, né, que dá 8 dividido por raiz de 2, né? Então, 8 dividido por raiz de 2 é igual a 5,65, né? Menos 90 graus, certo? Isso aqui também a gente então pode representar num plano complexo. A tensão aqui com 0 graus, né? Com módulo igual a 24 dividido por raiz de 2. E a corrente para baixo, né? Com um pouquinho. Então, a tensão aqui é em 0 graus e a corrente para baixo, né, fazendo um ângulo de menos 90 graus. Para a gente ter a forma de onda no tempo, obviamente pegamos o valor RMS, multiplicamos por raiz de 2. A tensão ela está com um ângulo de 0 graus, então inicia aqui no 0 graus. E a corrente está atrasada em 90 graus, então ela vem 90 graus depois, no caso aqui π, né? Certo? Aqui o segundo caso que vocês tentam fazer e depois confiram aí. E o capacitor, gente? A gente sabe que a corrente no capacitor está sempre adiantada da tensão em 90 graus. E que a reatância vale ômega-c, 1 sobre ômega-c, né? Bom, vamos supor aqui um caso em que a gente tem uma tensão com V máximo seno de ômega t e uma corrente e uma reatância XC. A corrente resultante disso aqui vai ser uma corrente dada por um valor máximo vezes seno de ômega t mais 90 graus, porque a gente viu que a corrente é adiantada a 90 graus. Ou, um número complexo, isso aqui é igual a I com ângulo de 90 graus. O valor é RMS, né? A gente está no domínio dos fasores. Ok. Quanto que é o valor da impedância, gente, então? É dado pela tensão dividido pela corrente, onde a tensão é V com ângulo 0 e a corrente é I com ângulo 90 graus. V dividido por I, isso aqui é a nossa reatância, que a gente definiu. 0 menos 90 vai dar menos 90. Então, a gente vê que a reatância é um valor complexo, a reatância do capacitor é um valor complexo com ângulo de menos 90 graus. Ou, em coordenadas retangulares, a impedância do capacitor é igual a 0, para a parte real, menos JXC. Mais uma vez, então, a gente tem dois problemas aqui. O primeiro, a gente tem uma tensão de 15 seno de ômega t sobre um capacitor, uma reatância de 2 ohms
e um a gente precisa determinar quanto que é a tensão. Então, a tensão do capacitor é igual a 15 dividido por raiz de 2, né? Com ângulo de 0 graus. A nossa impedância do capacitor é igual a 2 com ângulo de menos 90 graus, certo? E a gente precisa determinar quanto que é a corrente nesse capacitor. Então, a corrente do capacitor é igual à tensão dividido pela impedância. Então, 15 dividido por certo? Isso daqui vai nos dar então 7,5 dividido por raiz de 2, né? 15 dividido por 2 dividido por raiz de 2. Cinco ponto 3 com ângulo de 90 graus. Com ângulo de 90 graus. Certo? Então a gente tem aqui representado num plano complexo. Em 0 graus a gente está com a nossa tensão. Aqui em 0 graus. 90 graus adiantado a gente tem a nossa corrente. Certo? Elas têm então uma defasagem de 90 graus entre elas. No tempo, a gente pode então representar aqui a tensão inicia em 0 graus, no tempo igual a 0, o ângulo dela é 0 graus, e no tempo igual a 0, o ângulo dela é 90 graus. Né? A corrente, então, com um ângulo de 90 graus no tempo igual a 0. Ou seja, a tensão vai crescer depois que a corrente já cresceu, ou seja, atrasada no tempo. Certo? Aqui a resposta do outro. Então, por hoje seria isso, gente. Então, o que a gente tem que ficar na mente hoje, né? Que a reatância do indutor é igual a ômega L, certo? E a impedância do indutor é a reatância com ângulo de 90 graus. Isso faz com que a corrente no indutor sempre esteja atrasada. A reatância do capacitor é igual a 1 sobre ômega C, né? E a impedância do capacitor é igual a reatância com ângulo de menos 90 graus. Certo? E isso faz, então, com que no capacitor a corrente sempre esteja adiantada de 90 graus
desculpa, no capacitor a corrente esteja sempre adiantada da tensão de 90 graus. Né? Ok, gente, por hoje era isso. Muito obrigado.